aí, pessoal, bom dia pra vocês. Faz um tempo, né, que não tem um vídeo aqui com as minhas leituras do mês e eu vou falar por quê. Primeiro que setembro eu li um único livro, só li o livro que veio no clube da Intrínseca. Então eu nem fiz vídeo porque ele vai acabar saindo aí numa outra série, então foi um livro assim, foi um mês bem chato assim de leitura. E eu só li o livro porque eu não quis acumular os livros do mês. Então setembro não teve por conta disso. Já em outubro foi um pouquinho melhor, eu li 3 livros e muito legal porque no Clube da Intrínseca veio esse caderno aqui com as cores dos livros e eu tô usando ele para anotar as minhas leituras do ano, né? Então fica mais fácil também na hora de fazer o vídeo. E aí, vou mostrar aqui para vocês as minhas leituras então de outubro. Bem, o primeiro livro de outubro, que na verdade eu comecei a ler ele em setembro, mas só terminei ele em outubro, é o livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É um livro bastante interessante, né? Muito booktuber aí tem lido, falado desse livro. Ele chegou na minha mão por, como eu posso dizer, coincidência, e eu falei, já que ele tá, vou ler, né? E é uma boa leitura, ela faz muita indicação de outros livros, então esse aqui eu marquei bastante, né? Você vai ver que tem vários. E todas as marcações laranjas são indicações, são referências a outros livros, autores, temas, enfim. Tudo que tem a ver no mundo da literatura eu acabei marcando com laranjinha. Resolvi fazer isso a partir da página 70 pra frente, então nas primeiras aqui acabou não tendo. Mas é um livro muito legal, conta a história de 4 irmãs, mulherzinhas, e como que elas vão se desenvolvendo durante a vida, né? O livro começa as 4, com a mãe, enquanto o pai está na guerra, e como que elas vão se relacionar, a forma como elas vão encarar os desafios da vida, a personalidade de cada uma delas, e conforme elas vão crescendo, e como que é a chegada, né, dos pretendentes. O pai acaba ficando muito doente lá na guerra, a mãe vai para cuidar. Nesse meio tempo, uma das meninas fica muito doente aqui, ela acaba sendo cuidada por uma outra irmã, e aí você tem os temperamentos diferentes e uma história muito linda de amor entre irmãs e como a negação do eu para ajudar a outra, como vinga muito, né? E um livro que ela cita algumas vezes aqui nesse livro é O Peregrino, que é um livro cristão bastante interessante também, como cada um tem o seu caminho, né, para chegar no céu e as suas agruras e tudo mais. Então é um ponto bastante interessante aí para ler, para pensar. É um livro que vale a pena, se você não conhece, se não leu. E se você curte Friends, no seriado, não vou lembrar agora qual foi a temporada, mas eles têm vários spoilers desse livro aqui, porque o Joe e a Rachel trocam de leitura, né? E a Rachel estava lendo Mulherzinhas. E aí o Joey passa a ler Mulherzinhas. Então, assim, eles comentam algumas coisas e dão uns spoilers lá na série. Se você já assistiu a série e nunca sacou, é esse livro aqui, ó, que eles estão falando. Muito bacana. A segunda leitura do mês de outubro foi um livro extra que veio na caixa de aniversário do Clube da Intrínseca, que é A Árvore dos Desejos. Ele é um livro fininho, é um livro de conto, na verdade, muito bonito, muito fácil acesso, sabe, à leitura. E é uma árvore, né, um carvalho vermelho, contando a sua história. Geralmente os carvalhos vermelhos são árvores dos desejos, onde as pessoas prendem, né, nos seus galhos fitinhas, né, ou pedaços de papel com desejo ali que elas querem. Alguns jogam a moedinha na fonte, né? Outras pessoas, quando tem um carvalho vermelho, colocam no carvalho. E tem uma história muito bonita. Como o próprio Red diz, ele não sabe contar piada, mas as árvores contam boas histórias. Então essa é uma boa história. Gente, eu demorei 45 minutos para ler esse livro, então ele é uma leitura bastante tranquila, bastante fácil. E que livro gostoso de ler. Agora é época de Natal, gente. Esse é um livro ótimo para dar de presente, para ler aí perto da sua árvore de Natal, na sua casa. Vale muito a pena. E o terceiro livro foi um livro, todo mês, né, das leituras tem o livro do clube de assinaturas, porque eu assino e a meta é ler, né, dentro do mês, até para não acumular. E esse livro foi aí grandinho, né, 600 páginas praticamente.
veio nessa cor cinza aqui. Pachinko, da Min Jin Lee. É um livro que eu achei muito legal. Ele traz um contexto histórico muito interessante. Pega ali o período antes da Segunda Guerra, como que era a situação na Coreia e como essa situação na Coreia ficou durante a guerra e depois da guerra. E como as mulheres coreanas eram tratadas, né? Então muitas mulheres coreanas, elas eram levadas como escravas sexuais para soldados americanos, para outros soldados no geral. O coreano sempre foi mal visto pelo japonês. E nas ações imperialistas, né, do Japão, ali em toda a região, essa região da Ásia, né, o Japão invadiu a Manchúria, por exemplo, depois ele vai tentar ali dominar a Coreia também, um outro pedaço ali da China, e em todos esses momentos as pessoas vão fugir, vão tentar buscar lugares melhores. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos no contexto histórico, né, mundial, a Guerra Fria, que é um mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo, e como que isso tudo acaba interferindo e agindo, né, na vida das pessoas. E acabou de acabar a luz. Muito interessante, né? Olha, vamos à luz da janela. Mas só pra gente fechar, então, os comentários desse livro, como que essas pessoas que saíam da Coreia e iam para o Japão para buscar uma vida melhor e tudo mais, como que os descendentes dessas pessoas nascendo já, tipo, é a quarta geração que nasce no Japão. É uma família de coreanos que saiu da Coreia do Norte, né, que nesse mundo bipolarizado, que a luz atrapalhou, né, a conversa, desse mundo bipolarizado, eles vão trazer essa disputa por áreas de influência, né, entre o capitalismo e o comunismo, né, representados aí pelos Estados Unidos e pela União Soviética. E a Coreia, cansada da presença dos Estados Unidos, porque o Sul aceitou a ajuda, tal, o Norte vai se unir em torno de um partido comunista para expulsar os Estados Unidos do território coreano, e a intenção era unificar a Coreia, mas eles acabam fazendo a divisão, então você tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, e as pessoas que nasceram em alguma região da Coreia do Norte já eram vistas com um preconceito enorme, porque a Coreia do Norte virou comunista. Então era uma situação muito triste para essas pessoas, e uma mulher sem um marido que pudesse dar um nome, um trabalho, um sustento, era ainda pior a situação delas. E é a história delas que vai ser contado aqui nesse livro, de uma dessas famílias, que já estava na quarta geração nascendo no Japão, e eles ainda eram considerados estrangeiros, eram considerados coreanos, porque o ancestral comum nasceu na Coreia, né? Então é muito triste, mas é uma história que a gente precisa muito de ouvir, de lembrar, porque as atrocidades que o mundo proporcionou não aconteceu só na Europa, né, ou só na América, elas também aconteceram na Ásia. E é interessante que uma das palavras, né, foi que a história falhou conosco, mas isso não importa, porque a gente sobrevive, a gente dá um jeito e a gente continua sendo gente. Então, é um livro que, quando sair aí pra vocês, gente, eu indico super a leitura, tá? Apesar dele ser um calhamaço, eu li ele em 2 dias. Então, é fácil aí, a leitura dele não é complicada. E até o mês que vem, nas leituras do mês. Até lá!